Cláudio, estamos no topo do Super Boca Arena. Vamos começar por fazer aqui um pequeno passeio 360 graus, depois vamos concluir com uma volta 360 graus à tua carreira. Começamos pelo fim, que é precisamente, o momento em que estamos, que é a cidade do Porto. Alguma vez lá atrás, quando começaste a tua carreira de futebolista e sobretudo quando tiveste tantos anos de Tondela, imaginaste hoje estar aqui no topo do Super Boca Arena e representando há tanto tempo o Futebol Clube do Porto? Sendo sincero, acho que não, é? Quando uma pessoa é criança e ambiciona sempre jogar futebol e ser profissional de futebol, conseguiu no Tondela, mas sempre tive a ambição de chegar a um clube como o Futebol Clube do Porto, mas acho que não posso dizer que sabia que ia chegar aqui ou que ia estar aqui na cidade do Porto e no Futebol Clube do Porto como estou neste momento. E mais, representar a cidade como representas, tu és um dos capitães de equipa, olhamos aqui para trás, temos aquela vista que todos reconhecem da cidade do Porto. Hoje sentes-te um representante e um guardião também dos valores desta cidade? Sim, sem dúvida que sim, eu sempre fui uma pessoa, apesar de ser do interior e do centro do país, sempre saí com 13 anos para Guimarães, então identifico-me muito com a região do Norte e com as pessoas do Norte. E falar da cidade do Porto e não falar do Futebol Clube do Porto é impossível, porque acho que o Futebol Clube do Porto representa a identidade da cidade, se calhar é o maior representante da cultura portuense neste momento e representa as pessoas. O Futebol Clube do Porto representa as pessoas por tudo. Quando se fala do que é ser Porto, do que representa a mística do Porto, também é um bocado do que é as pessoas da cidade e desta região. Pessoas trabalhadoras, muito determinadas, com uma resiliência enorme, e é um pouco também o que é o nosso clube. E o que eras tu quando cá chegaste? Ou seja, não foi difícil a tua adaptação, porque tudo isso que tu falas as pessoas já te reconheciam. Vamos falar daqui a pouco da tua carreira especificamente, mas tu és alguém que consegue, a partir do Tondela, chegar à seleção nacional A. É algo raríssimo, principalmente para uma posição como o guarda-redes em que só há aquele lugar. Portanto, tudo isso que tu disseste que caracteriza as pessoas do Porto, tu já tinhas, foi mais fácil? Foi como te disse, eu já me identificava muito com o Norte, e sou uma pessoa que lutei muito para chegar aqui, que sofri muito ao longo da minha carreira, não só pela minha altura, mas também por várias razões. No Tondela nem sempre fui titular, nem tudo foi um mar de rosas como nos últimos anos, e as pessoas olham para o meu passado no Tondela e dizem que joguei sempre e que fui muito feliz lá, mas tive anos em que foi de muita luta e de muita dificuldade, e é como estamos a falar, sempre fui resiliente, nunca desisti, acreditei muito em mim, e por isso é que estou aqui hoje. Tu hoje moras do outro lado da ponta, em Vila Nova de Gaia, também um acesso mais fácil para o centro de treinos, principalmente de manhã, mas quando se fala de Gaia, do Porto, quais são os sítios que tu gostas mais de frequentar? O que é que gostas no centro da cidade de fazer com a tua família, com os teus filhos? Eu sou sincero, eu fico muito mais pela cidade de Gaia do que venho para o Porto, por causa do trânsito e tudo mais, e os meus filhos também estudam por ali. Mas adoro muito passear ao pé da praia, ir ali à zona da Aguda, ao parque da Capela Senhora da Pedra, onde vou praticamente todas as semanas com os meus filhos. Se calhar é o sítio onde eu passo mais tempo sem ser em minha casa, é nesse parque, porque os meus filhos adoram e a escola deles também é por aí. Mas como é óbvio, venho muitas vezes ao Porto, restaurantes, quero ir mais vezes ao teatro e mesmo aqui ao Super Boca também não tenho vindo muitas vezes, já aqui vim algumas vezes, ver o Festival do Panda com os meus filhos. Mas acho que são 6 anos em que vivo aqui, mas acho que ainda tenho muito para explorar na cidade e ainda tenho muitos anos para isso. Tu és um beirão portuense, pode-se dizer assim. Sem dúvida nenhuma. Esse é o termo correto. Olhando agora aqui para a cidade, completamos esta volta de 360 graus, estamos do lado do Porto, vemos o lado de Gaia. O que é que te sugere tudo isto? Há pouco já identificaste também a Torre dos Clérigos, que nem eu estava a chegar lá. O que é que te suscita olhar para estas duas cidades, que são uma na realidade, depois de tudo aquilo que viveste aqui durante 6 anos? Para mim, como tu disseste que sou um beirão portuense, significa muito estar a olhar para a cidade de Gaia, para a cidade do Porto, porque, como dissemos, nunca pensei chegar ao patamar onde estou agora e estar aqui e poder olhar esta cidade de cima e tudo o que já passei aqui no Dragão, a minha família, vivemos aqui, estamos a pensar ficar aqui a viver pelo futuro, por isso acho que a palavra talvez seja não só gratidão, mas também felicidade. Aquilo que eu sinto quando estou nesta cidade é muita gratidão.
Cláudio, vamos agora a outro espaço aqui dos Jardins do Palácio de Cristal. Vamos descer estes 200 degraus que há pouco subimos, tivemos que respirar um pouco, principalmente eu, para iniciarmos a nossa conversa. Vou-te convidar a ir à Biblioteca Municipal Almeida Garrett, faz 25 anos, está a comemorar 25 anos, também porque tu tiveste uma relação com os livros, vamos falar sobre isso, porque tu és um jogador com uma instrução elevada, chegas ao ensino superior. O convite é precisamente para chegarmos lá abaixo, falarmos um bocadinho da tua carreira e também daquilo que podias até ter sido se não fosse essa carreira, porque estudaste para eventualmente ser outra coisa. Ok. Vamos lá? Então. Cláudio, vamos então agora à volta 360 graus da tua vida, mais do que só a tua carreira, e aproveitando também aquilo que falávamos lá em cima e o local onde estamos, o que é que podia ter sido o Cláudio que levou a sua instrução até ao limite que um jogador pode levar, já ensino superior, porque depois são muitos compromissos, inclusive tiveste a seleção nacional, o que é que podia ter sido o Cláudio ou queria ser se não fosse futebolista? Bem, eu como desde pequenino, aquilo que eu queria ser era veterinário, porque adorava animais, sempre fui criado e rodeado, vivia numa aldeia, sempre fui rodeado o meu avô sempre teve animais, tinha todo o tipo, e então sempre quis ser veterinário. Mas depois com o passar dos anos, e acho que ia ser sempre mais virado para o desporto. Acho que ia estar sempre ligado ao desporto de alguma forma. A tua vertente em termos de estudos era por aí. Sim, agora sim, também sim. Fizeste uma pós-graduação recentemente na Liga. Sim, fiz uma pós-graduação na Liga para estar mais dentro do assunto, mas sim, entrei na Universidade em Desporto e Atividade Física em Viseu e acho que era isso que ia ser o meu futuro. Ia sempre estar ligado ao desporto, que é uma paixão, não só o futebol, mas o desporto em si. E sempre tentei aprofundar o meu conhecimento em todas as modalidades. Também começa na escola de futebol, não é? Começa no recreio, começa com os teus amigos. Foi uma paixão desde de pequenino. Não te pergunto da baliza, porque creio que tu até eras bom de pés, mas foi logo a tua paixão. Sabes que na minha família nunca foi ninguém foi ligado ao futebol e não havia essa ligação ao futebol. Os meus tios, o meu pai sim, tinham alguma ligação maior ao futebol, mas a minha família em geral nunca jogaram muito futebol, mas eu desde pequenino, a minha brincadeira, a minha mãe, as minhas tias dizem, jogava sozinho, praticamente sozinho com uma bola, a estar contra a parede, a dar toques ou o que fosse, eu passava o dia com a bola, por isso essa paixão nasceu comigo, não foi uma paixão que eu seguisse por exemplo de alguém, não, foi uma coisa que nasceu comigo. E há um determinado momento que alguém inventou em ti um guarda-redes. Como é que foi esse processo? Sim, o meu pai, por exemplo, todas as segundas-feiras, ainda agora, não sei se há 30 ou há 30 e tal anos, que eles todas as segundas-feiras jogam futsal e muitas vezes eu ia com ele a esses jogos, então no intervalo ou ali no final dos jogos, eu ia para a baliza e ele ficava ali a chutar umas bolas na brincadeira, a passar o tempo, e um dos colegas que jogava com ele era o treinador, na altura dos infantis do Sport Clube Paivense, que foi onde eu iniciei. Aí ele lá achou, ou lá viu alguma coisa em mim e que despertou nele algum sentimento de que eu devia ser guarda-redes, e ele convidou-me e falou com o meu pai para eu ir fazer uns treinos ao Paivense para guarda-redes. E foi basicamente assim que surgiu a minha ida para a baliza. Nunca foi uma coisa que, não posso dizer que nasci e que sempre quis ser guarda-redes, porque estava a mentir, mas comecei a ir aos treinos e fui gostando. Portanto, estamos a falar com que idade, mais ou menos? Devia ter os meus 9, 10 anos. 9, 10 anos, portanto estamos a falar início dos anos 2000, não é? Anos 2000 em que pontificavam em Portugal, especialmente o Vítor Bahia, guarda-redes do Futebol Clube do Porto, campeão da Europa em 2004, já tu estavas a jogar um bocadinho mais a sério, sim. E o Ricardo, na altura, na seleção, havia ali uma certa rivalidade. Tu identificavas-te com algum deles ou com algum guarda-redes internacional nessa altura? Eu, sinceramente, o guarda-redes que sempre segui e que sempre admirei, e não é um ídolo, porque não tenho um ídolo, mas era o Casilhas, o Iker Casilhas. E tive a oportunidade de jogar contra ele quando estava no Tondela contra o Porto, e tenho uma camisola em que trocamos nesse jogo, e sempre foi o guarda-redes com que eu me identifiquei, que eu gostava. Não consigo dizer o porquê, talvez pela nossa estatura sermos, se calhar, um pouco similares, mas sempre foi o guarda-redes que eu admirei e que
sempre tentei seguir. Vês em ti, mesmo não sendo esse ídolo, como tu dizias, tentar imitar tudo, vês em ti algumas características dele, especialmente quando em tempos de reação com os jogadores isolados perante ti, tempos de reação na baliza? Sim, acho que pelo nosso físico temos se calhar características semelhantes, somos mais explosivos, somos mais fortes num para um dentro da baliza e se calhar por aí somos muito semelhantes, mas eu era daquelas pessoas que passava horas e horas no YouTube a ver vídeos de defesas de todo tipo, de todos os guarda-redes, de todos os campeonatos. Era uma paixão que eu disse, não era apaixonado pela baliza de nascença, mas a partir do momento que comecei a ser guarda-redes foi uma paixão que cresceu e que eu consegui construí-la e seguia, eu acho que vi praticamente todas as defesas que havia de todos os anos daquela altura para trás. Enquanto ainda estavas ali na tua zona, tu tens o Paivense, de Vila Nova de Paiva, portanto tu és de Touro, de uma aldeia que pertence a Vila Nova de Paiva, depois Académico de Viseu, Representes, não é? Até que alguém te quis levar para Guimarães, portanto um bocadinho longe da tua área de influência. Foi através do Torneio Lopes da Silva, em que eu fui representar a seleção de Viseu no Torneio Lopes da Silva, e no final do torneio há um olheiro do Vitória de Guimarães que me aborda e que pede o contacto do meu pai, e fiquei de ir fazer uns treinos à experiência a Guimarães, só que nunca aconteceu, eles acabaram por não me ligar, e no final desse verão sai uma convocatória para a Seleção Nacional, acho que era Sub-15, que acho que era a primeira que havia, que era todos os melhores jogadores que tinham dado nas vistas no Lopes da Silva, íamos 30 e tal, 40 jogadores, íamos à Seleção Nacional, e a partir daí o Vitória ligou-me logo, e já não tive que ir à experiência, fui diretamente para lá, mas não foi fácil, eu sou filho único da parte da minha mãe, os meus pais não são casados. O meu pai depois já se casou, tenho irmãos da parte do meu pai, mas a minha mãe, eu sempre fui muito ligado à minha mãe, eu dormi com a minha mãe praticamente até me casar. Por isso imagina, com 13 anos, tu deixares a tua mãe, deixares a tua família, deixares os teus amigos para ir para uma cidade a 2 horas de distância, e não é como agora, né, que tens FaceTime, tens o WhatsApp, te falas a toda a hora, tens uma facilidade de estradas que na altura também não havia, demorava muito mais tempo. Mas fez-me crescer muito e não me arrependo nada de ter ido para lá com 13 anos. Deves essa influência de teres conseguido ir para Guimarães a um tio, não é? Porque pela tua mãe tu se calhar não tinhas ido. Sim, pela minha mãe não ia, ela chegou à altura de dizer o sim, ela não me queria deixar ir, mas o meu pai e um tio meu que já faleceu, que já não está entre nós, também foi muito importante para mim. E ele é que a chateou e quase que a obrigou a deixar-me ir, mas o meu pai também teve muito peso nesse momento. Como é que foi passar a viver sozinho, com outros miúdos, não é? Num lar do Vitória? Foi uma infância diferente, com rédea mais solta? Como é? Era o que eu ia dizer, não foi assim tão difícil, porque não é como agora, né? Digo eu, não sei, mas acredito que na Casa do Dragão ou nas academias que agora os clubes têm, haja todo um controle, toda uma segurança. Agora, eu muitas vezes digo à minha esposa que não sei se eu deixava o meu filho, com a minha idade, ficar nas condições em que eu fiquei neste momento. Mas para nós era uma alegria, nós estávamos ali 20 miúdos entre os 13 e os 18, a morar praticamente sozinhos, e por isso deves imaginar que não foi assim tão difícil eu sair de casa. Custou-me aqueles primeiros tempos, mas depois de te habituares, já não querias outra coisa. Acho que me custou mais quando eu voltei para o Tondela e que voltei a morar com a minha mãe do que quando eu fui com 13 anos para Guimarães. Há pouco falaste da tua esposa, quando é que a Verónica aparece aí? Ela é da tua terra, embora tenha estado imigrada, não é? A Verónica, nós temos uma foto, acho que é nos 3 anos dela, no aniversário dos 3 anos dela, por isso ela já vem de há muitos anos atrás, já era minha colega de turma desde a 3ª classe, mas no 8º ano, foi na altura, um pouco antes de eu ir para Guimarães, que nós começamos a namorar e manteve-se. Era um dos motivos, ela e a minha mãe, que eu praticamente todas as semanas ia ao Touro. Era uma viagem de 2 horas e muitas vezes nós no Júnior jogámos no sábado à tarde, o jogo acabava às 6 da tarde, eu chegava a casa às 9 da noite, jantava e no domingo, no dia a seguir, tinha autocarro para Guimarães às 3 da tarde. Por isso eu ia praticamente jantar e almoçar ao Touro, mas para estar com a Verónica e com a minha família e com a minha mãe, e fazia sacrifício também por eles. Desportivamente, ias fazendo parte das seleções jovens, ias sendo chamado e ias também ganhando o teu espaço num clube que não é nada fácil. Pela exigência que tem mesmo nos escalões de formação, que é o Vitória, tu foste construindo uma carreira até fazeres parte, com 17, 18 anos, da equipa principal, como terceiro guarda-redes. Sim, no meu último ano de júnior, assinei contrato profissional e passei a fazer parte do plantel sénior do Vitória. Treinava sempre com eles e só ia jogar ao fim de semana pelos júniores. Mas foi um clube que está também no meu coração, que tem todo o meu respeito, porque
A nossa formação, se calhar, é aquelas bases que nos dão para nós levarmos para o nosso futuro. E eu tive a sorte de apanhar um grande treinador lá, que era o Luís Filipe, que apanhei praticamente com os meus 4 anos de formação lá, onde ele nos preparava realmente para o que ia ser um plantel sénior. As palestras dele e a semana de trabalho falavam-nos muitas vezes do que nos ia acontecer quando chegássemos a sério. Ele dizia-nos muitas vezes: aproveitem estes vossos anos de formação, porque vocês não têm noção que estes vão ser os vossos melhores anos. Ser os anos onde vocês vão estar a jogar com os vossos melhores amigos, que vão estar na escola, vão estar a divertir-se. Quando chegarem a outro patamar, isto vai deixar de existir, e ele parou-nos muito bem para isso. Por isso, quando cheguei ao plantel sénior, não foi fácil, mas já vinha com alguma preparação para isso. Hoje os jogadores que chegam, e fazendo aqui um parêntese, tu és um dos mais velhos da equipa, velhos são os trapos, não é? Dos mais experientes. Hoje os jogadores que chegam, que vêm de fora, estou-me a lembrar do Gol, do Victor, que vêm até de outros países, vêm muito mais preparados, é tudo muito mais global, e também os clubes estão muito mais preparados para os alicerçar. Sim, sem dúvida nenhuma que agora os clubes têm toda uma estrutura por trás que os ajuda a sentirem-se mais em casa, e acho que mesmo aquilo que disseste, os jovens e a malta mais jovem já vem com um arcabouço, com uma preparação da vida totalmente diferente daquela que nós tínhamos. Mesmo os balneários agora não se podem comparar aos balneários que eram na altura em que eu comecei a jogar, onde tu chegavas e praticamente ninguém falava para ti, havia um sistema autoritário, havia toda uma hierarquia dentro de um balneário, e mesmo os próprios clubes olhavam para os jogadores mais velhos de forma diferente do que olhavam para os mais novos. Tu tinhas que ser praticamente um fora de série para te conseguires destacar ou para conseguires ter algum protagonismo nos teus primeiros anos num balneário sénior. E agora não, a maneira como nós recebemos, a preocupação com que nós temos, eu falo por mim e sei que os meus colegas mais velhos estão há mais tempo, também têm esse cuidado de muitas vezes perguntar como é que estás cá sozinho, como é que está a tua família, tens namorada, tens filhos, os teus pais estão cá, precisas de alguma coisa, quando precisas, liga. É uma coisa que acho que agora é natural e que nós fazemos com a maior naturalidade. Antigamente não existia nada disso. Isso também te faz sentir jovem hoje, com os mais jovens. Claro. Quanto mais jovem for o balneário, mais jovem nós nos sentimos, não é? Seja pelas músicas, seja pelas brincadeiras que há no balneário, acho que também é saudável isso. Já vamos falar das músicas, porque as tuas são muito diferentes do resto do plantel, digamos assim, mas já lá vamos. Voltando aqui ao patamar de formação, em algum momento tu imaginaste que podia quebrar o vínculo da carreira por alguma razão, ou por não conseguires atingir o patamar que querias, por uma lesão, por alguma coisa? Isso passava-te pela cabeça? Não, eu vou ser sincero, eu no outro dia estava a pensar nisso, e quando eu vou para Guimarães, eu não tinha noção nenhuma daquilo que eu ia, pelo que é que eu ia lutar, sabes? Eu, por mim, estava no Académico de Viseu, era um clube que estava na altura na primeira liga de iniciados, e agora vou para um clube melhor, estás a perceber? Tipo, não ia com aquela cena, não, agora vou para a Vitória de Guimarães e tenho que me afirmar lá, e tenho que ser sénior, tenho que ser profissional e quero ser profissional, não. As coisas foram surgindo muito naturalmente para mim, porque eu sempre fui com aquela paixão de jogar futebol, eu sempre gostei de jogar futebol, então na minha cabeça eu ia para um clube melhor, estás a perceber? Não ia para lá para lutar ou para alcançar um objetivo, mas eu ia para um clube melhor que me ia dar mais condições para eu aprender e para eu ser melhor guarda-redes. Nunca fui com esse intuito de pensar muito, muito à frente. Então não foi um soco assim muito grande no estômago quando depois foste emprestado ao Amarante e ao Tondela, ou seja, baixaste um bocadinho? Sim, aí já estamos a falar numa fase já diferente, em que já assinei profissional, já estou com umas expectativas diferentes, já começo a ter uma noção diferente e não estava se calhar preparado para quando chegas a sénior e tu de repente passas de ter as condições todas de um Vitória de Guimarães e de repente dizem-te, olha, vais ser emprestado para o Amarante para a terceira divisão, vais treinar às 8h30, 9 da noite, porque os teus colegas, havia um que era mecânico, outro trabalhava num café, tipo, tirando a malta jovem que foi emprestada pelo Vitória, quase todos os meus colegas lá tinham um trabalho, como era normal naqueles clubes, não havia equipas B, mas acho que é isso que muitas vezes falta agora à malta mais jovem, que fazem a formação muitos anos em grandes clubes e com todas as condições e com todas as mordomias, se calhar às vezes falta-lhe ir um aninho ou dois para um clube assim, de uma divisão diferente, passar por uma realidade diferente, passar por dificuldades, ver o que é um balneário, que não é só um balneário como é no Futebol Clube do Porto ou no outro clube com condições como nós temos, e isso ia fazê-los crescer e ia-lhe dar outro valor quando eles voltassem, porque eles iam saber, ok, eu estive lá, agora voltei aqui, mas agora não quero sair nunca mais daqui, porque eu já sei o que é estar ali. E acho que esse bocado, a mim fez-me muito bem, porque eu passei pela terceira divisão, tive um ano no Amarante, adorei jogar lá, foi se calhar o ano onde eu fui mais feliz, mas também não pelos melhores motivos, né? Treinavas às 8 da noite com 18 anos e treinávamos, nós jogámos ao domingo, treinámos na segunda, folgávamos à terça, treinávamos quarta, quinta, sexta, folgávamos ao sábado e jogámos no domingo. Por isso imagina tu com 18 aninhos, com tanta folga.
e com tanta hora para dormir durante o dia, mas adorei jogar lá, cresci muito e acho que é muito importante esses empréstimos, às vezes, que a malta mais jovem, com 17, 18 anos, acha que estão a dar um passo atrás, mas na realidade não estão. Estão a fazer um processo, a manter um processo que os vai fazer crescer para o futuro. E acho que isso é muito importante. E depois fixaste no Tondela, depois de um primeiro empréstimo, tu acabas por fazer toda a cavalgada do Tondela, da terceira divisão até à primeira divisão, onde se fixou muito por culpa das tuas exibições, já lá vamos. Porquê é que escolheste depois ficar no Tondela? Sabes que é curioso que eu não queria ir para o Tondela. Eu tive uma guerra com o Vitória na altura, porque no ano anterior eu ia para o Amarante, o Tondela já estava na segunda B, e o Tondela queria-me. E o Vitória não me deixou ir porque dizia que o Tondela era muito longe para acompanharem os jogos, cá mais longe, a Amarante era mais perto, pronto. E eu vou para o Amarante, terceira divisão, somos campeões, subimos de divisão, vamos para a segunda B. O Amarante quer que eu fique lá e nisto aparece o Vítor Paneira no Tondela, que tinha muita força também no Vitória, e quer que eu vá para o Tondela. E eu, quer dizer, então agora eu subi no Amarante e agora vocês, no ano passado, não me queriam deixar ir para o Tondela, agora vocês querem que eu vá para lá? Não, agora não vou. E andei ali uns tempos, ali um bocado na guerra e na dúvida que eu não queria ir, mas ainda bem, e graças a Deus que eu voltei. A minha mãe também fez muita pressão porque ia morar para o pé dela outra vez e ainda bem que isso aconteceu. Mas voltando à pergunta do Tondela... Tu fazes toda a cavalgada, inclusive a subida de divisão até à primeira, sendo que tu, quando começas a parecer que ganhas o teu espaço, o Tondela, quando chega à primeira divisão, vai buscar Matt Jones e o Zubicaray, e tu de repente tens aqui uma concorrência. Eu chego ao Tondela e o guarda-redes que está lá, que entra no mesmo ano que eu, é o Abelino, que também foi Dragão de Ouro aqui no Futebol Clube do Porto. Por isso imagina, ele com 36, 37 anos que ele já tinha na altura, imagina eu, com 18 era uma criança com a experiência toda que ele tinha, da Primeira Liga, do Porto, etc, etc. Por isso a competição que eu tinha ali era muito grande, não era, nesse ano também não foi fácil, ele acabei por jogar com lesões dele e eu acabei sempre por jogar bastante no Tondela, mas era isso, nós subimos à segunda B, fomos para a segunda Liga, eles iam buscar um guarda-redes, eu até fazia 1 ou 2 jogos e vinha outro guarda-redes e jogava, também por mim, às vezes analisando os jogos que eu fazia na altura, também a realidade é que quando se é jovem, erra-se muito e nós só aprendemos e só crescemos com o erro. E naquela altura os clubes não estavam preocupados em, ok, tu erras e vem outro e joga outro. Mas com a resiliência que falamos há bocado lá em cima e com o trabalho e com acreditar em mim, sempre consegui e graças a Deus que fui para lá e consegui fazer as épocas que fiz e toda a história que deixei lá. Cláudio, um dos grandes momentos, primeiros grandes momentos que tiveste em Tondela, infelizmente para o emblema que agora representas, foi no Dragão. Foi no primeiro ano que Tondela se mantém na primeira divisão. Na altura já competi no comando, creio eu. O Tondela está praticamente na segunda divisão e de repente ganha no Dragão 1-0 e consegue milagrosamente a permanência. Lembras-te desse? Não, lembro perfeitamente porque o Petit tem um mérito enorme. Porque ele, como toda a gente já dizia que estávamos descidos, que era impossível, o Tondela era praticamente impossível manter-se na Primeira Liga, e ele todos os dias chegava ao treino e dizia, eu acredito, eu tenho a certeza que nós não vamos ter. E ele manteve aquela chama acesa, sabes, do acreditar, e de repente vais ao Dragão, jogar no Dragão e uma equipa que está em último, com 10 pontos da linha d'água, e onde praticamente ninguém acredita, e nós, a partir desse jogo, ganhamos 1-0, e a partir daí, acho que foi nos últimos 10 jogos, acho que só o Porto e o Benfica é que fizeram mais pontos que o Tondela. Por isso, imagina, nós praticamente fizemos mais pontos naqueles últimos 2 jogos do que no resto do campeonato, mas foi muito graças a esse acreditar que ele nos incutiu e aquele espírito que ele nos dava, que nunca nos deixou cair, nem nunca nos deixou desistir. Tu tens muitos grandes jogos e grandes resultados, quer com o Porto, quer com o Benfica também, vamos falar desses, mas começas sobretudo em 2017, eu não sei se lembras da data, não te lembras. Datas é muito difícil. Mas no dia 15 de abril de 2017 começas uma odisseia que são 103 jogos consecutivos na primeira divisão, incluindo aqui depois o ir à seleção nacional. Alguma vez te passou pela cabeça que ias fazer mais de 100 jogos e porque tiveste uma expulsão, senão eram 139 jogos consecutivos. Quer dizer que tu em 139 fizeste 138 jogos no Tondela. Sabes que a mim custou muito a ser titular e agarrar a oportunidade de ser realmente o titular do Tondela. Então, quando agarrei essa oportunidade, independentemente de estar com mais dores ou menos dores, ou estar mais limitado ou menos limitado, eu jogava sempre. E com isto sempre tive grandes relações com os meus colegas guarda-redes no Tondela, sempre, e com muitos somos amigos, vai ser amizade para a vida, mas eu não lhes dava a oportunidade de jogar. Eu dizia-lhes, olha, por mim eu vou jogar sempre. Só se eu não puder mesmo, eu não vos dou a oportunidade, porque se vocês entram
E se vocês jogam, e se fazem um grande jogo e ganhamos, eu posso não jogar o próximo. Então também foi sempre essa competitividade que eu tinha e esse querer jogar sempre que me fez fazer isso, independentemente de muitas vezes estava a jogar e lembro perfeitamente de um jogo que fomos a Portimão, eu estava com uma lombalgia, praticamente não mexia, eu estava no campo e eu pensei, o que é que eu estou aqui a fazer? Tipo, não estou bem, muitas vezes estupidamente, porque estava se calhar a prejudicar a equipe, mas era uma coisa que eu tinha em mim que eu queria jogar sempre, e ainda agora, apesar de jogar pouco, esse bichinho ainda está aqui e é isso que me alimenta todos os dias e diariamente a ir para os treinos e a treinar no meu máximo, porque adoro jogar futebol e adoro competir no Futebol Clube do Porto e onde quer que eu esteja. Mas se eu disser 14 de outubro de 2018, esta data tu lembras? Eu acho que isso deve ser quando eu me estirei pela seleção, porque sabia que era em outubro. Sim, essa data aí, não sabia o dia, mas sabia que era em outubro de 2018. Eu acho que é o culminar também de muito trabalho que foi feito até aí, mas aí sim eu acho que nunca acreditei ao máximo, a sério, de que ia ser possível eu chegar à Seleção Nacional estando no Tondela. E a convocatória foi uma incrível, nós íamos jogar em Guimarães, contra o Vitória, e estávamos todos para almoçar, para irmos jogar nesse dia à noite, e estava uma televisãozinha, estávamos assim a mesa corrida e estava uma televisãozinha lá ao fundo e o Mr. Fernando Santos começa a dar a convocatória e não sabíamos, nem o Tondela sabia, porque acho que eles enviavam um mail uns minutos antes, mas ninguém no Tondela está à espera de receber um e-mail da Federação Portuguesa. Então estamos a almoçar e de repente sou engolido pelos meus colegas, todos a baterem, me a darmos parabéns. Eu nem fiquei ali um bocado, uns segundos, sem perceber o que é que estava a acontecer, mas acho que não havia melhor maneira de receber essa notícia do que com aquele grupo, com aquela equipe, porque foi graças também a eles que eu fui lá. A partir daí, depois, só tinhas era crescer. Lembras-te do minuto 86 em que entraste para o lugar do Beto? O que é que tu sentiste nesse momento? Sinceramente, acho que nesse momento nem tens tempo de sentir... acho que foi mais alegria do que propriamente nervosismo ou o que é que seja. Eu estava mesmo muito, muito feliz e eu lembro perfeitamente que estava a aquecer aqui e o Mister de repente chama-me e eu fui mesmo uma explosão de alegria e de felicidade e acho que só no fim, nem no fim, só no dia a seguir é que tu realmente cais na real daquilo que tu conseguiste, daquilo onde eu consegui chegar. Um miúdo do interior de Portugal com 1,80 m e poucos e conseguir chegar à Seleção Nacional, acho que foi um dos maiores feitos da minha carreira, sinceramente. E hoje olhas para isso como, antes de chegar ao Futebol Clube do Porto, como a cereja no topo do bolo do miúdo que arriscou ir para Guimarães aos 14 anos? Sim, naquela altura sim. Agora no Porto já vivi alguns momentos em que acho que não se... Estão ao mesmo nível. Estamos quase a chegar ao Futebol Clube do Porto, mas antes disso há aqui uma provocação que tem a ver, há pouco falei do jogo que ganhaste no Dragão. Há também um jogo muito importante que tu ganhas na Luz e que dá origem a uma das canções mais célebres dos adeptos do Futebol Clube do Porto, que é o Pentachau. É com base numa grande exibição do Cláudio Ramos e de uma vitória do Tondela 3-1 na Luz. Não, é verdade que, sabes, quando nós estávamos em Tondela, e tu sabes isso perfeitamente, muita gente associava ao Tondela ao Benfica, porque o presidente do Tondela nunca negou que era benfiquista e havia aquilo tudo. E houve um jogo que nós perdemos 5-0 com o Benfica em casa com o Tondela, e então toda a gente nos crucificou, que éramos do Benfica, na altura, não sei o quê, que éramos a equipa B, etc, etc. Então nós também tínhamos ali um bocado de raiva que nós queríamos meter cá para fora, e esse jogo, e foi uma maravilha. Ainda mais ajudando o Porto. Mas naquela altura também não pensámos nisso. Estávamos nas nossas lutas. Usavam depois com o facto da canção do Porto falar de Tondela? Eu lembro perfeitamente que íamos no autocarro nós próprios a cantar a música, não é? Como é óbvio. Tens depois outro também na Luz, e falando de coisas boas, que foi na retoma do Covid, mesmo antes de vires para o Futebol Clube do Porto. Estamos 0-0. O Porto perde em Famalicão 2-1, pode perder a liderança e tu fazes uma exibição enorme na Luz e esse empate garante ao Porto 0-0. Sim. Portanto, já... Esse também me lembro, desse jogo já me lembro bem. Lembro-me praticamente dos lances, tenho uma isolada com o Rafa, lembro-me muito bem desse jogo. Portanto, já estava toda a gente do Porto a torcer por ti e recebem-te logo a seguir, que é num ano complicado, o ano de Covid, com estádios vazios e sobretudo para ti o atingir, o culminar de todo o trabalho, não é? Chegar ao Futebol Clube do Porto. Sim, acho que é chegar ao maior clube de Portugal e vir de um clube como o Tondela e ter a possibilidade de estar aqui. Sinceramente nunca pensei que fosse ficar aqui tantos anos como já aqui estou, mas foi realmente o culminar e acho que é inacreditável aquilo que me perguntaste quando fui para o Vitória ou quando comecei a jogar no Paivense, eu achava que ia conseguir chegar a um clube como o Futebol Clube do Porto. Acho que nem nos meus melhores sonhos isso podia acontecer e tenho um orgulho enorme
por ter conseguido e por estar aqui ainda hoje. Qual foi para ti, naquele momento, ou nos primeiros tempos de Futebol Clube do Porto, as grandes diferenças que encontraste entre ouvir falar do que era o Porto, sentir o que era o Porto como adversário, a força do Futebol Clube do Porto, aquilo que se falava da mística, e depois sentir no balneário, sentir nos jogos o que é o Futebol Clube do Porto? Sabes que antes de vir para cá, já tinha ouvido muitas histórias do Mr. Sérgio, muitos jogadores tinham passado por ele, aquilo que ele era, a intensidade que ele metia todos os dias e que não era fácil lidar com ele, ainda mais que num clube como o Futebol Clube do Porto, que também tem basicamente o mesmo espírito, mas aquilo que eu sentia que a diferença maior foi que eu estava habituado a vir de um registro onde tu ganhavas um jogo, perdias 2 ou 3, empatavas, ganhavas, e havia ali de vez em quando ganhar ou perder não era igual, mas não era que te habituasses, eu lembro que eu ficava muito, as derrotas sempre me custaram muito, mas tu de repente chegas a um contexto, um Futebol Clube do Porto, onde tu tens um empate e tu parece o fim do mundo, parece que o mundo acaba, chegas ao balneário e tu vês aquilo, aí tu percebes-te realmente da dimensão do clube que estás, onde tu um empate, aquilo parece que é a pior coisa do mundo que aconteceu ali e acho que isso é incrível. Eu não sei como é que é nos outros clubes, nem quero saber, mas sei que aqui vive-se diariamente, vive-se muito intensamente as coisas e quando começas a habituar-te a ganhar, a jogar para ganhar, é a melhor coisa que é. E a trabalhar também com colegas de outro nível, não é? Sim, isso também foi uma das diferenças que, Costa, logo assim, mesmo dos executantes, tipo do treino em si, a intensidade, principalmente que também na altura com o Mr. Sérgio foi uma diferença muito grande, mas a intensidade com que se treinava diariamente, nunca havia uma brincadeira, não havia um dia de brincadeira, não havia um dia de nada, era tudo sempre focado, a vitória, temos que ganhar, temos que ser campeões, etc, etc. E tu, isso aí, começas a habituar-te a isso e depois acho que quem me dera a mim ter tido a oportunidade de chegar a um clube muito mais cedo, porque isso é que te faz crescer e é que te faz ser melhor jogador e melhor homem no futuro. Apesar de tudo, um primeiro ano difícil, porque passas do 80 ao 8 em termos de participação. Passas do recorde nacional, que era do Rui Patrício, de 93 jogos, tu ultrapassas com 103 consecutivos para, de repente, teres que estar à sombra como dizia há pouco, do Marche, que era o titular na altura, o internacional argentino, e do Diogo Costa. Não, isso, tenho que ser sincero e acho que foi possivelmente o ano mais difícil da minha carreira, porque, como tu disseste, vinha habituado de ser a estrela da equipa, de ser o protagonista, de jogar sempre, e de repente passei a ser mais um no meio de uma equipa e a não ter protagonismo nenhum, a praticamente jogar, no primeiro ano nem joguei, acho que joguei só na equipa B, e não foi fácil, mas como é óbvio também, era isso que muitas vezes quando eu estava em baixo pensava e me motivava. O Marchezinho é guarda-redes da seleção argentina, o Diogo Costa é uma das maiores, na altura era uma das maiores promessas do futebol português. Eu estou aqui numa luta que vai ser bom para mim, foi isso que me motivou, vai ser bom para mim porque estou a competir com grandes guarda-redes e se eu achava que já era bom guarda-redes, eu tenho a certeza que daqui a 2 ou 3 anos, a trabalhar com eles, vou melhorar e foi isso também que me alimentou muito, mas não foi fácil, sinceramente foi dos anos mais difíceis, foi sem dúvida o ano mais difícil da minha carreira. Mas também marcaste ali o início do teu papel como líder e capitão de balneário, que foste conquistando, também, por exemplo, pelo facto de aceitares ir à equipa B na altura, num ano complicado. Foi muito importante, os jogos que fizeste na equipa B foram muito importantes. Sim, para sem dúvida foram a manutenção. E foram muito importantes também para mim, porque vinha de muito tempo sem jogar e quando me disseram que ia jogar a equipa B, fiquei super feliz porque eu queria jogar, queria voltar a sentir o que era a adrenalina de um jogo, sentir as dinâmicas todas de um jogo e é isso, tipo, acho que sempre fui correto, sempre trabalhei e foi por isso que consegui também afirmar-me e quando tu tens um papel numa equipa, porque nós somos uma equipa, a realidade é essa e cada jogador tem o seu papel e não é que eu aceito o meu papel na totalidade, porque como é óbvio não quero ser número 2, não quero ser número 3, o meu objetivo é ser titular sempre, mas tu tens que perceber que se neste momento existe, então tens que ser o melhor. Se eu sou o número 2, tenho que ser o melhor número 2 de todos. E tenho que trabalhar para isso, tenho que ajudar a minha equipa e acho que foi sempre isso que eu fiz. Na altura nem era número 2, era o terceiro guarda-redes, mas tentava ser o melhor terceiro guarda-redes e ajudar os meus colegas no máximo, seja não só os meus colegas de baliza, mas também os outros. Porque sempre foi assim, não só aqui, toda a minha carreira eu sempre tentei fazer isso e agora com a experiência e com a maturidade que nós temos, ainda mais. Tu, no ano seguinte, no teu segundo ano de Porto, é quando te estreias. Estreias-te na Taça da Liga. Lembras-te da tua primeira grande defesa no Estádio do Dragão? Sim, lembro perfeitamente. Já, acho que é mais no fim do jogo. E ele tenta-me picar a bola, eu defendo assim, deixo a mão para cima e defendo. E até acho que no contra-ataque, não sei se não vai dar golo nesse lance. O Porto ganha 1-0 ao Rio Ave na Taça da Liga. Sentiste aí também nesse jogo, que é a tua estreia no Porto, a diferença de
a bola que vai à baliza tu tens que a defender porque só lá vai uma ou duas, enquanto no Tondela tinhas muitas oportunidades. Sim, isso, a diferença... Defender 9 em 10, por exemplo, e já era uma grande exibição. Muitas vezes quando estavas no Tondela, ser guarda-redes grande se calhar é mais fácil porque a bola chega, estás menos exposto ao erro, a realidade é que estás menos exposto ao erro porque a bola não vai tantas vezes, mas o que difere é a concentração e o foco que tu tens que ter no jogo, porque tu sabes que vais ter pouca, e este ano então praticamente não nos chegam à baliza, mas quando chegam nós temos que dar a resposta, porque senão não és guarda-redes para o Futebol Clube do Porto. E acho que aí essa diferença que eu também, com os jogos que fui fazendo e que notei que é uma diferença muito grande do que é jogar no Futebol Clube do Porto, o que é jogar num clube que luta por outros objetivos. E uma diferença muito grande de ser campeão. Tu entras para ser campeão no último jogo e eu creio que tens aqui todos os motivos e mais um, se calhar, para ser um dos jogos mais importantes da tua vida, porque és campeão pela primeira vez a jogar contra o Estoril na última jornada e entras com o Gustavo em campo. É verdade. Entrar com o Gustavo sentir que estás a fechar um título, praticamente nós já éramos campeões nesse jogo e estás com o estádio completamente cheio, poder entrar com o meu filho e acreditas que não estava, lembro perfeitamente que não estava nada nervoso, estava mesmo feliz e com uma energia e com uma alegria incrível porque era o realizar um sonho, entrar com o meu filho num jogo para decidir não, para nos entregarem praticamente para a festa, para entregarem a taça, foi incrível e eu digo, ser campeão, eu já tinha sido na segunda liga, mas não se compara, a dimensão que tem um campeonato no Futebol Clube do Porto e muitas vezes nós durante a época temos momentos onde nós pensamos, será que todo o sacrifício, tudo aquilo que abdicamos na nossa vida, tudo aquilo que muitas vezes metemos de parte a nossa família, os nossos amigos, os jantares com os amigos, etc., tudo aquilo que nós gostamos e abdicamos muito, será que isso faz sentido? E tu quando vives aquele dia, porque a realidade é que é um dia, tu festejas o dia, vais aos aliados e no dia a seguir já estás a pensar na próxima época e queres ser campeão. Mas aquele dia faz todo o sentido e é um sentimento que não dá para explicar. E dá cor para aquilo, dá cor para a carreira. Dá cor para a carreira e dá-te motivação para o resto, para tudo, mas faz-te dar sentido àquilo que tu abdicas, sabes? Tu abdicas muito, a realidade é que nós abdicamos muito tempo com a nossa família, passamos muito tempo no Olival a trabalhar e saí com 13 anos, perdi muita coisa com a minha família, perdi casamentos em que eu era padrinho dos meus primos, são praticamente os meus irmãos e não fui a quase nenhum, e são coisas que passam e que não voltam atrás, mas que tu abdicas porque queres, porque estás a lutar por um objetivo. E esse dia, e tenho a certeza que este ano que vamos passar outra vez, mas esse dia faz tudo isso, faz isto, olha, até estou arrepiado porque estou-me a lembrar, mas faz dar sentido a tudo aquilo que nós abdicamos e que lutamos. Há uma coisa que tu não vais abdicar, é do número que o Gustavo te impôs na camisola, não é? Não, o meu número preferido é o número 1 e já tive a oportunidade de ficar com o número 1 no Porto e cheguei a casa e contei à minha mulher e o Gustavo ainda não tinha a Carlota, mas contei-lhe que ia, filho, olha, vou mudar de número, até estava a falar com a Verónica, olha, vou mudar de número, em princípio vou ficar com o 1. E o Gustavo veio logo a correr, a chorar, a dizer não podes mudar, porque o 14 é o nosso número, e este é o nosso número, etc, etc. Pronto, enquanto o dia de nascimento do Gustavo, é o dia de nascimento do Gustavo e vai ser sempre o 14. Qualquer dia a Carlota vai começar a mandar, tem que ser o 30. Outra coisa que tu não abdicas também desde o início, e eu sou testemunha disso, porque também era sempre dos primeiros a chegar ao Olival contigo, é de seres o primeiro ou um dos dois primeiros a chegar três primeiros a chegar ao Olival para trabalhar, mesmo sabendo, a maior parte das vezes, como tu já referiste, que és o número 2, ou que não vais ser o número 1 naquela semana. Sabes que eu não olho para a chegada, na minha perspectiva, como sendo mais profissional ou menos profissional que os outros. Mas para mim ser jogador de futebol é muito mais que os 90 minutos que tu jogas. Para mim, ser jogador de futebol é o balneário, é o convívio que tu tens com as pessoas no Olival, passamos muitas e muitas horas todos juntos. E eu gosto de ir cedo porque gosto de estar lá de manhã, gosto de brincar com os roupeiros, gosto de ir tomar um pequeno almoço tranquilo, estar ali na conversa com o pessoal, gosto de ir à fisioterapia, estar ali também a fazer as minhas coisas, mas também ali um bocado na conversa. Então gosto de ir cedo para fazer as minhas coisas que eu acho que necessito, mas também porque gosto muito de viver o dia-a-dia do que é uma equipa de futebol, do que é estar ali no Olival, do que está no balneário e muito que se perdeu do passado, que com os telemóveis e com as tecnologias já não há aquelas brincadeiras, aquelas praxes que havia antigamente e que eu ainda apanhei muito, que nós convivíamos ainda praticamente no balneário. Mas eu ainda gosto disso, ainda sinto falta disso e também é um dos motivos porque eu gosto de ir cedo, é para estar com as pessoas e conviver com toda a gente. Isso de alguma forma deu corpo à tua liderança fora do campo.
Mas é sempre preciso também provar dentro do campo. Ninguém consegue, eu creio que estarás de acordo, que se não jogares, se não demonstrares dentro do campo também que tens o teu valor, essa liderança poderá não ser tão forte. E tu, nos anos seguintes àqueles a que vínhamos falando, cimentaste essa liderança também por jogares mais vezes e por seres titular em momentos decisivos, começando, por exemplo, tu és o único guarda-redes do Futebol Clube do Porto que conquistou uma taça da Liga na final contra o Sporting. Verdade, é verdade. Estou mortinho que acabem com a taça da Liga, que é para eu ser o único. Mas foi importante essa afirmação, quer para os colegas, quer para os adeptos do Futebol do Porto. Sentiste que aí ganhaste muito mais peso nesse ano. Sim, e isso também é uma das coisas que me dá felicidade, apesar de não jogar muito, mas que me motiva e que eu adoro estar aqui no Futebol Clube do Porto, é que eu sinto o carinho, quer dos meus colegas, o carinho e a confiança, acima de tudo, dos meus colegas, mas também dos adeptos. Sempre que vou a algum lado, sou sempre abordado e com muito respeito e com muito carinho, e sinto genuinamente que eles confiam em mim, que as pessoas gostam muito de mim, porque a realidade, eu não quero estar a mentir, mas devo ter 40 e poucos jogos pelo Porto, não sei ao certo, mas acho que sempre que joguei, cumpri. E há bocado estávamos a falar do jogo em que fomos campeões, em que eu entrei, mas acho que a seguir ao jogo da Seleção Nacional, o jogo em que eu realmente fui feliz e me senti realizado, foi a final da Taça contra o Braga, porque também estava o Gustavo e a Verónica na bancada, até a minha mãe, o meu pai, estava muita gente da minha família, mas viver aquele dia, dar a oportunidade à minha família, viver um dia que é um dia incrível, e eu chegar, por mérito próprio, e conseguir jogar os jogos todos e jogar uma final pelo Futebol Clube do Porto contra o Braga e sermos campeões, ganhámos a taça, foi possivelmente o jogo, a seguir à seleção, estão ali os dois no mesmo nível, onde eu realmente me senti plenamente feliz. É nesse ano em que o Porto conquista ganhamos a taça da Liga e ganhamos a taça de Portugal no mesmo ano. Nesse jogo com o Braga, inclusive, tens uma das defesas mais importantes do Porto, creio que está 1-0. Na primeira parte, sim. Uma defesa que segura na altura a vantagem. Não era difícil, mas segurou. Sim. E, portanto, no meio disto, nestas duas trajetórias, a taça da Liga com o Sporting até foi uma final em que tu não tiveste foi tranquilo. Muito trabalho, não é? Portanto, também afastas o trabalho para os outros. É o que eu digo, se eles não rematarem e não cruzarem, os guarda-redes estamos tranquilos. Nesta altura, tu sentiste também o carinho do Diogo e dos outros guarda-redes contigo, aquele que tu lhe transmites, ou seja, foi retribuído da mesma forma? Sim, sem dúvida nenhuma, tanto o Diogo, o Marchesino, o Samuel Portugal, o Meixedo, agora o Diogo Fernandes e o João Costa. Tive a sorte, o que não é fácil, acho que num clube com a dimensão do clube, e com Gonçalo Ribeiro, num clube grande como o Futebol Clube do Porto, em que a competitividade é tão grande diariamente, e nós conseguimos transformar essa competitividade, mas também em amizade, porque competimos, puxamos um pelo outro. Quando eu tenho que dizer ao Diogo, olha, acho que aqui não estiveste tão bem, ou podíamos ter feito melhor aqui, ou podíamos fazer mais isto, ele aceita na boa e ele faz exatamente o mesmo comigo, o João exatamente comigo, e acho que é isso que nos faz crescer. Mas sinto mesmo, eu e o Diogo, o João chegou agora este ano, mas também já está com uma amizade muito grande, mas eu e o Diogo somos genuinamente amigos, não é? As pessoas às vezes podem achar que há alguma falsidade ou que há ali alguma, mas não, somos amigos genuinamente. E tem hoje um quadro de guarda-redes que eu não me lembro em lado nenhum, 3 capitães, porque o João Sebastião Xavier é capitão, tem uma trajetória de Futebol Clube do Porto, também era alguém que dormia de fato de camisola do Porto nos dias normais. Não é portista dele. Vocês são 3 capitães de equipa a lutar por um lugar na baliza. Sabes, aquilo que estavas a falar de sermos os 3 capitães, porque pelo exemplo que nós damos diariamente, pela maneira como nós trabalhamos, porque muitas vezes nos treinos os jogadores ficam frustrados por não nos conseguirem marcar porque nós damos tudo. Nós treinamos sempre no máximo e acho que muitas vezes falam de nós, no dia-a-dia, no Olival, as pessoas falam de como é que nunca tinham visto 3 guarda-redes que gostam tanto de trabalhar, que trabalham de uma maneira tão séria e que vivem de uma maneira tão grande o clube e o que é ser guarda-redes. E acho que isso acaba por passar também para os outros, como é que o Cláudio que não joga, o João Costa que quase nunca joga e trabalham desta maneira. Se eles trabalham assim e eu que jogo quase sempre, então também tenho que trabalhar, também tenho que dar uma massa. E acho que é um bocado por aí. Falar em trabalho de guarda-redes, alguma vez te imaginaste lá atrás andar com o GPS nas costas? Evoluiu muito o trabalho, a análise, tudo aquilo. Deixaste de ter um treinador de guarda-redes, se calhar no início, que era um habilidoso, digamos assim quase, um antigo jogador, para teres hoje 2 treinadores de guarda-redes nos últimos anos, preparados especificamente para aquela função? Sim, agora acho que o futebol, não só o guarda-redes, acho que até o guarda-redes é uma posição onde o GPS não tem tanta interferência, os dados que aquilo dá não é assim tão relativo. Ajuda, como é óbvio. Não serão tão relevantes. Mas não é tão relevantes como para os outros jogadores, mas o futebol está a caminhar já está nesse caminho de dados, de tudo. O GPS agora praticamente dá para qualificar se estás a jogar bem ou mal, não sei, é um futebol em que eu gosto, sinceramente,
Gostava mais do futebol antigo, onde tu vias a essência e tu cheiravas o que era o jogo, quem é que estava bem, quem estava mal, do que propriamente o que é que os dados de GPS, o olhómetro, do que propriamente os dados de GPS te dão ou não, mas é o que temos e temos que nos habituar. Esta equipa tem feito da segurança defensiva a principal chave do sucesso. 7 golos sofridos no campeonato é algo absolutamente extraordinário. A que é que se deve este sucesso desta fase, eu não diria defensiva, porque toda a gente defende esta coesão da equipa? É coletivo e acho que é o compromisso que todos têm com um objetivo em comum, que é sermos campeões. E se nós vemos que a realidade é que temos 17 balizas, né? 17 clean sheets esta época, mas isso deve-se ao facto da pressão que realmente este ano temos. Eu acho que a nossa pressão está a ser muito bem feita e começa nos homens da frente, até ao Diogo lá atrás, e acho que é por aí, é pela coesão que nós temos coletiva e pela vontade, porque tu para pressionares bem muitas vezes nem estás bem posicionado ou não, é a vontade, é a energia que tu metes na pressão e naquilo que tu queres, nas segundas bolas, no querer recuperar, no querer ficar com a bola, no querer ser aquele Porto dominador que eu me lembro quando jogava no Tondela e que vinhamos lá jogar e que tu querias sair do meio campo e parece que estavam sempre em cima de ti e que tu nunca tinhas a bola. E acho que este ano estamos a tentar voltar a ser o que era o Futebol Clube do Porto dessa altura. Foi isso também que permitiu essa segurança em determinado momento e essa vontade de lidar com 2 resultados negativos, uma derrota no Casa Pia, depois o empate com o Sporting e voltar logo aos triunfos a seguir. Acho que a derrota no Casa Pia foi incrível, incrível no sentido em que chegamos ao autocarro e juntamos, já não é muito comum, como era antigamente, a malta acabar o jogo e juntar-se tudo e na conversa ou jogar umas cartas, etc. Agora não, é tudo muito mais cada um com o seu tablet, cada um com os seus fones, etc, etc. Mas nesse jogo senti realmente que a malta chegou lá em cima e sentamos e começamos a falar do jogo. E a palavra que nós dizíamos era, não podemos entrar em pânico porque perdemos um jogo. Somos a mesma equipa que estava a não sei quantos jogos sem perder, que tem não sei quantas balizas sem sofrer golos, que estamos em primeiro lugar, na altura pronto, estávamos com 7 pontos de avanço, mas nós estamos em primeiro lugar com 4 pontos de avanço, por isso não podemos ter pânico nenhum. Amanhã é outro dia, amanhã vamos começar a trabalhar e preparar o próximo jogo e acho que é essa mentalidade de que, ok, perdemos um jogo, acontece, não queríamos, mas sabemos que acontece, acabou. Não ficamos a pensar, não ficamos presos ali. E acho que muitas vezes é isso que, se ficamos a pensar muito na derrota, cria ansiedade, cria nervosismo e sinceramente senti que no próximo jogo nós íamos dar uma boa resposta só por aqueles minutinhos ali no autocarro em que a malta falou daquilo e que a malta que nem é normal falar e falou e disse realmente, não podemos estar assim e não podemos ficar presos a esta derrota e essas pequenas leituras que tu fazes e que te dão bons indicadores de que vamos ter que temos uma grande equipa, mas que vamos continuar a ter apesar dos maus resultados que tivemos. Há uma realidade quase única no Dragão, que é muitas vezes os adeptos cobrarem e assobiarem a equipa mesmo quando está a ganhar. Aconteceu agora com o Rio Ave. É importante a tua experiência de saber passar por isso para explicar aos jogadores que chegaram, que ainda não tinham sido assobiados em casa. Mas nós, e curioso, nós vinhamos da época passada, né? O assobio era... Mas aí nem sempre os resultados... Mas pronto, eles tinham razão para assobiar. Ok, o ano passado tinham razão para assobiar, este ano não tem. Mas foi uma coisa que nós fomos falando e até este ano tivemos manifestações dos adeptos a receberem-nos, etc. E malta incrível aquilo e às vezes nós mais velhos estamos a dizer, olha, cuidado, isto está assim, estamos a ganhar. Mas quando perdermos, são os mesmos que estão aqui que vêm cá no dia a seguir por outros motivos. E tentamos explicar isso, que os assobios, que os adeptos do Porto, um adepto que gosta de que a equipa esteja sempre a atacar, gosta de esteja sempre em cima. Os adeptos do Futebol Clube do Porto são adeptos que tanto celebram um carrinho bem dado ou uma entrada mais forte como festejam um golo. E acho que é isso. Também um papel dos mais velhos é tentar fazer com que a malta, quando vai para um jogo, já esteja preparado para essas pequenas coisas. Ok, estão-nos a assobiar, mas nós vamos fazer o nosso jogo. Nós sabemos que eles são um pouco impacientes, mas nós também sabemos o que é que temos que fazer, o que é que trabalhamos, qual é a estratégia para este jogo. Então vamos esquecer isso, marcamos um golo e eles a seguir já nos aplaudem. E acho que é um bocado por aí. E sentes que o próprio treinador também precisava desses inputs? Também conversa convosco em busca desses inputs e para depois passar... Sim, acho que ele também o Mr. Farrell tem muito mérito por isso, porque ele chegou a um clube e não tentou moldar o que é o Futebol Clube do Porto, nem a identidade do Futebol Clube do Porto, mas tentou conhecê-la e também ele moldar-se a ela um pouco. Eu não o conhecia no passado, mas sinto e olho para ele e digo que é um treinador a Porto, pela maneira como ele trabalha todos os dias, pela maneira como ele se dedica, pela intensidade que ele mete quando fala connosco, quando prepara os jogos.
e acho que ele se identifica muito com o clube e como é isso, ele também se rodeou de pessoas, como temos o Castro, temos o próprio Lúcio, que melhor do que eu, sabem o que é ser o Futebol Clube do Porto e acredito que eles internamente falem entre eles e o Lúcio, sem dúvida, com toda a experiência e tudo aquilo que ele vivenciou aqui, lhe consegue transmitir o que é o Futebol Clube do Porto, porque no outro dia fomos jogar à Madeira e o Missa não nos perguntou, mas ele sabia tudo, sabia que ia ser um jogo difícil, sabia que era o tempo, sabia que a viagem, etc, etc. Então eles estão preparados realmente para a Liga Portuguesa e para aquilo que nós vamos enfrentar. Há um momento da temporada, há 2 momentos com 2 treinadores, agora falando aqui de coisas mais sérias, entre aspas, em que quer o Sérgio Conceição, quer agora o Farioli conversam contigo e te dizem tu nem na taça vais jogar. O Sérgio aconteceu no final, último ano, sim. na final, e o Farioli agora. Como é que se lida com isto? Não é fácil, sabes? É daqueles momentos em que tu metes muita coisa em causa, começas a pensar no futuro de outra forma, naquilo que queres para a tua carreira, naquilo que queres seguir. Só que, é como te digo, eu sou uma pessoa que adoro treinar, sou uma pessoa do balneário, adoro estar no balneário, adoro os meus colegas e esses momentos são ultrapassados com o nosso suporte familiar, com os amigos, chegares a casa e podes falar com a tua mulher ou podes ligar a um amigo a dizer, olha, passou-se isto, e eles darem-te os conselhos certos e não te dizerem, não, o Missa é isto, ou o Missa não tem razão, dizerem-te as verdades. E eu sempre me rodeei de pessoas que me dizem as verdades, que me ajudam e nesses momentos mais difíceis é o que eu tento fazer, tento apanhar a opinião ali de 4 ou 5 pessoas que já são da minha confiança e, como é óbvio, aquilo que eles me dizem também é aquilo que eu sei, que é continuar a trabalhar, que as oportunidades vão surgir e basicamente é isso que eu tenho feito, é ficar triste e ficar não revoltado, mas triste e querer demonstrar que foi um erro da parte dele, mas não lhe dando motivos para que isso volte a acontecer. Então é treinar e o Mundial de Clubes é um exemplo em que eu vou para os Estados Unidos a pensar que eu vou de férias e de repente tenho que jogar e a posição do guarda-redes número 2 é um bocado ingrata, é um bocado isso, tu nunca jogas ou jogas muito pouco, mas quando tu jogas tens que ter a performance neste caso do Diogo Costa, que é um dos melhores guarda-redes do mundo. E não é fácil. Ia-te falar precisamente do Mundial de Clubes, depois de falar de tu saltares a qualquer momento para a baliza e teres a mesma postura, independentemente de teres que lidar com esses momentos menos positivos, em que te comunicam que não vais jogar. Aconteceu este ano, por exemplo, com o Aves, a meio, ao intervalo. De repente chamam-te e tu estás preparado. Como estavas no Mundial de Clubes, que terá sido a tua maior montra, não é? Lembras-te de todas? Foram muitas, porque o Porto era mais permeável defensivamente e especialmente com o Palmeiras, defesas que correram o mundo. Sim, tiveram um mediatismo muito grande, ainda mais por ser contra uma equipa brasileira, onde os brasileiros são muitos e estão sempre ativos nas redes sociais e recebi muitas mensagens, algumas a dar os parabéns, outras nem tanto, mas foi bom e sim, deu-me algum boost para mim próprio, não para mais ninguém, não preciso disso, mas para mim, para me sentir, ok, fiz 3 jogos numa grande competição, num grande clube e senti que dei uma boa resposta, então tu às vezes também tu gostas de testar e tu só te testas realmente estando a jogar e acho que foi um bom teste para mim, esses jogos do Mundial de Clubes, foi um bom teste para os adeptos poderem continuar a confiar em mim, para o próprio clube, para toda a gente, mas acima de tudo foi uma realização pessoal de que me testei numa grande competição, por um grande clube, uma competição internacional e que dei uma boa resposta, então deixou-me muito orgulhoso. E já com o Gustavo a assistir, a Carlota também, mas já com a consciência do que é o pai, não tão pequenino, hoje ele valoriza muito, valoriza-te mais que é o Diogo, porque ele antes... Não, o Gustavo... Agora é o Mora, agora anda na fase do Mora, mas diz que o pai é o jogador preferido, mas o segundo é o Mora. Mas o Gustavo é muito engraçado porque ele é o meu maior crítico. E agora com o Vitória, que eu sofri os 2 golos de penalti, e chego a casa e ele começa a chorar, a dizer, tu és uma vergonha, tu não defendes nada, tu não defendes nenhum penalti, ele então é sempre assim. Ele sempre que eu jogo e sofro golos, aquilo é uma desgraça em casa, porque ele é muito crítico e muito sincero. Mas é uma das coisas que também me custa não jogar tanto, é sentir que o Gustavo já começa a perceber o que é o futebol, o que é jogar, o que é ser o número 1, o que é ser o número 2, e ele já começa a ter essa noção. O Carlota ainda é pequenina, mas ele já tem essa noção. E vou-te contar uma história engraçada que ele, no outro dia, ele, uma vez a falarmos, ele disse que quando eu estava a falar de acabar a carreira com a Verónica, e ele está sempre atento, ouviu, e depois fui adormecer lá à noite e ele pergunta-me, pai, tu vais acabar a carreira? E disse, filho, não sei, até 2027 o pai tem contrato com o Porto, a partir daí eu não sei, até 2027 vou jogar, a partir daí não sei.
E ele na cabeça dele, mas podes jogar até 2030? E assim, mas porquê? Ele, porque eu quero que jogues até 2030. E assim, pronto, então o pai promete que até 2030 vou jogar. Há pouco tempo, vínhamos do treino dele, vínhamos no carro, e ele vira-se para mim, pai, podes jogar até 2031? E eu assim, não sei filho, mas porquê? Diz ele, é que eu vi, não sei onde é que ele viu, mas eu vi que o Diogo Costa renovou até 2030. Então estás a perceber o que é que ele pensou na cabeça dele. Tu jogas até 2031, então nesse ano és tu que vais jogar. Então, e aquilo, tipo, eu fiquei ali assim, foi este gajo. E tu começas a perceber que ele realmente tem noção e que quer ver o pai jogar, sabes? Que ele sente a necessidade, que ele sempre... Vou ao estádio, és tu que vais jogar, o Diogo está lesionado. Não é agora já nem para a taça, mas pronto, quando era para a taça ele sabia que eu ia jogar. E quando era para a taça ele andava ali numa excitação nessa semana porque sabia que o pai ia jogar. E é isso que também muitas vezes me custa, porque gostava que ele realmente visse o pai a jogar mais vezes. Podes-te ver nessa encruzilhada daqui a uns tempos, ter que decidir entre jogar mais ou jogar menos. Sim, agora sou eu que pergunto, até quando é que pode jogar o Cláudio? Não, sincero, olha, é uma coisa que graças a Deus não, graças a mim pelo trabalho que fiz e pelo aquilo que eu dedico diariamente, seja em casa, na alimentação, etc, etc, mas tenho 34 anos e sinto-me exatamente como quando tinha 27, 28, não sinto diferença nenhuma. Até às vezes gosto de ver os dados do GPS, alguns dados, ali algumas métricas que aquilo tem, e estou praticamente não, estou exatamente igual ao que estava há 6 anos atrás quando vim para o clube. E isso também é uma das coisas que me motiva, tu chegas a uma idade, mas que continuas a trabalhar para manteres o teu corpo ativo e que não perdes nada e continuas a ser competitivo. E eu sinto-me exatamente igual, por isso acho que a minha idade não é limitação neste momento, pode vir a ser no futuro, mas neste momento não é limitação nenhuma. Olhamos para a idade limite, ou falamos desta idade limite de carreira, que não está ainda definida, mas também olhas para o futuro. Tu aqui há tempos, inclusive numa pequena entrevista, falaste que num projeto em que podias ajudar os teus colegas, um projeto de carreira também paralela ou posterior, seja em temas de assessoria de comunicação, outras áreas ligadas com a carreira, isso também está na tua mente? Sim, está, porque realmente eu convivo diariamente com jogadores que chegam aqui, falando do Williams, dando exemplos, o Williams, neste caso o Oscar, o Vítor, miúdos que chegam com 17, 18 anos, saem muito cedo de família, chegam a um clube diferente, a um contexto diferente, e se tu puderes ter alguém que os consiga orientar, que os consiga ajudar, não na parte esportiva, porque na parte esportiva já há muita gente, mas fora do campo, na tal assessoria, no marketing, na comunicação deles, etc, etc, e acho que é uma coisa que no futuro, que eu até já gostava que já tivesse em andamento, mas também não é fácil com a nossa carreira e com a minha carreira, etc, etc, mas é uma coisa que no futuro que eu quero desenvolver e tenho a certeza que vou fazer um bom trabalho nessa área. Ajudará nisso o facto de teres atravessado gerações. Tu ainda estiveste com os últimos dos moicanos, digamos assim, aqueles que te falavas. Os gostavam de ver um vinho tinto, de comer um presuntinho, e agora com aqueles que olham para o Pepe e para o Ronaldo e para o Tiago Silva como grandes referências também na área de cuidar do corpo, da idade biológica, de fazer tudo certo na comida, no sono. Eu acho que a minha geração, de certeza, que foi a última que conviveu com essas duas gerações, com a geração antiga e com a geração atual, onde antigamente havia um bocado grande de excessos, mas também era diferente, não havia comunicação social, não havia redes sociais, os balneários eram muito mais vividos, acho que a amizade era mais genuína, não é que agora não seja, mas era diferente, era uma amizade verdadeira, porque passava-se muitas horas juntos, era nos quartos a jogar às cartas, era nos tais almoços que havia, era no final dos jogos, tudo no autocarro, tudo junto, na conversa, e combinava-se mais coisas mesmo com as famílias, era totalmente diferente. Agora é tudo muito, muito certinho, muito profissional, acabamos o jogo, temos que comer isto, não se pode beber, não se pode etc, etc, etc. E ganha-se algumas coisas, como é óbvio, mas também nem tanto à terra, nem tanto ao mar, acho que tem que haver um meio termo em tudo, e essa experiência que eu tenho de viver um pouco dos dois lados, também me permite às vezes orientá-los e dizer, olha, ok, hoje é um dia onde vamos ter um almoço de equipa, malta, vocês podemos aproveitar, podemos ficar mais um bocado, amanhã trabalhar na mesma. E é tal coisa, essa experiência, essa maturidade ajuda-nos também a dar esses pequenos conselhos que às vezes pode ajudar. Apanhei-te muitas vezes no Olival a falar sobre isso com alguém que era realmente um representante dessa geração, com o Jorge Costa. Jorge... Sentes falta dessas conversas e desses momentos? O Jorge é, além de tudo a história que ele tem no Futebol Clube do Porto e todo o legado que ele nos deixou, e que era realmente o que era ser um jogador a Porto, o que era ter uma liderança, o que era representar este clube e esta cidade, aquilo que ele nos dava diariamente, e eu adoro estar com pessoas desse tempo,
de sentar-me à mesa com eles e ficar ali uma tarde inteira a ouvir as histórias, e o Jorge era uma das pessoas em que tu te sentavas e ficavas a ouvi-lo e ficavas apaixonado por aquilo que ele dizia, era uma pessoa que ganhou e tu não dizias que ele nunca tinha, da maneira como ele falava, uma pessoa simples, uma pessoa humilde, mas que vivia e que muitas vezes falava, com a minha experiência e como passei por balneários, como ele também passou, ele passou por balneários ainda mais antigos e de formas ainda mais autoritárias e sistemas hierárquicos maiores, mas passou por essa fase toda, e ele, quando ele falava, uma pessoa ficava bêbado a ouvi-lo, porque era incrível, e aquela sensação, aquele cheiro que ele tinha do balneário, quando ele chegava e dizia-me, hoje não, a falar muitas vezes comigo, tínhamos uma relação muito ele, dizia, olha, hoje não estou a sentir, ou senti o treino, ou senti aí no balneário, aquelas sensações que ele tinha, que mais ninguém tem, porque ninguém viveu aquilo que ele viveu, ninguém passou aquilo, ninguém tem as experiências que ele tinha, e é uma pessoa que sem dúvida nos faz muita falta ali diariamente, e acho que este ano temos aí uma oportunidade grande de em maio recordar e de lhe darmos uma alegria, seja onde ele estiver, porque ele merece, não só esquecendo que eu não apanhei o Jorge como jogador, mas merece por tudo aquilo que ele era connosco ali diariamente, por tudo o que ele era no Futebol Clube do Porto, por tudo o que ele sofreu no ano passado, que não foi um ano fácil também para ele, por toda a envolvência, pelo processo de mudança e por muita gente o acusar do que é que seja, do que não era verdade, mas pronto, o Jorge adorava toda a gente, o Jorge não tem inimigos, o Jorge não tem maldade, não tinha maldade, mas este ano acho que tenho a certeza que vamos dar uma alegria a ele e à família dele, porque eles merecem, e o Jorge acima de tudo merece muito da nossa parte, que no fim, nos aliados, levantamos a taça para ele. Por falar nessas alegrias, um dos momentos de alegria no balneário, e nos balneários de sempre, é a música. Tu não és muito de escolher música, o teu estilo musical é muito diferente do resto. Eu sou sincero, eu ouço tudo. Eu gosto de tudo e eu sou um pouco de tudo. Há algumas coisas que, como é óbvio, não gosto tanto, mas o meu estilo musical não é um estilo musical onde tu possas colocar num balneário porque ninguém ia ouvir. Ia haver confusão, ia haver guerra, então não vale a pena. O que é que tu gostas? Já tentaste educar musicalmente os teus Olha, eu gosto muito de músicas portuguesas, de Rui Veloso, desse estilo de música, chutes e pontapés, sei lá, Pedro Brunhosa, Paulo Gonzo, gosto assim desse estilo de música portuguesa assim mais antiga, mas o meu estilo de música é rock, eu o que eu mais gosto. E ninguém gosta no balneário, o que é uma pessoa de fazer? No outro dia estava a dar uma música dos Sweet Child on Mine dos Guns N' Roses e estava ao Mora e eu, Mora, diz-me a verdade, tu sabes quem canta esta música? E ele não faço a mínima ideia, assim, pronto, tipo, está explicado, não posso pôr estas músicas quando um colega meu não sabe quem são os Guns N' Roses. Portanto, desistes? Desisto. Em casa, pões o Gustavo a ouvir Guns N' Roses? Não, se eu disser que eu ouço em casa, tu sabes que é que eu ouço em casa. Ele não precisa, que ele já tem rotação. Não, a música em casa é uma vergonha. É Pedro Sampaio, é Vai no Cavalinho, é o que eles ouvem na escola. Em casa ainda estou pior que no balneário. A família é algo muito importante para ti. Duas coisas que para ti, a família e a tua terra. Tu sempre que podes, ainda hoje também, Touro, construíste lá a tua casa, ou reconstruíste, são dois pilares que te seguram muito. Sim, principalmente a família, também a minha família mais direta está sempre comigo, né? A minha mulher e os meus filhos estão sempre comigo, são as pessoas mais importantes da minha vida. Mas depois tenho a minha mãe, a minha família sempre foi uma família muito próxima, muito chegada. A minha aldeia é uma aldeia não é muito grande, então moramos ali todos muito, muito perto, e tenho a sorte da minha esposa também ser de lá, então os meus sogros e a família dela também está ali tudo perto, então é uma coisa que nos puxa muito e eu adoro ir lá, adoro ir ao Touro, porque é o único sítio onde eu posso estar cheio de problemas no Porto, posso não jogar, ou posso estar lesionado, eu vou para o Touro e esqueço tudo. Estou ali um dia ou dois, mas aqueles um dia ou dois que eu estou ali, não penso em futebol, não penso em problemas, estou só a ir vou à casa da minha mãe, vou ao meu pai, vou aos meus avós, vou ver um tio meu, estou com os meus primos, vou ao café e vejo o pessoal lá da aldeia que já não vejo há algum tempo, e nunca tenho espaço, nem na minha memória, nem no meu pensamento, não me vem nada do futebol, e acho que é um escape incrível que eu tenho ali, e reconstruí agora uma casa para ter o meu espaço e também para obrigar, daqui a uns anos, sei que quando eu estava no Tondela, o meu objetivo era ficar a morar ali, ficar a morar em Viseu ou ficar a morar pelo Touro. Agora, neste momento, tenho casa aqui, estou aqui há 6 anos, a minha mulher estudou aqui 5 anos, a Verónica já tem quase tantos anos de Porto como tem da nossa aldeia, e ela adora estar aqui, os meus filhos também, estamos aqui estabelecidos, e acho que no futuro vou ficar a morar, independentemente de onde a minha carreira, não sei o que é que vai ser o futuro da minha carreira, mas independentemente disso, tenho a certeza que vou ficar a morar no Porto, mas tenho ali o meu cantinho e quero também que o Gustavo e a Carlota mantenham aquelas raízes, que mantenham o hábito no verão e nas férias de quererem ir lá, estar com os avós, estar com a família, estar com os primos, porque para mim a minha família é importante, eu fui criado muito com os meus primos e com os meus tios, o Gustavo e a Carlota
não são porque é impossível, estão a uma distância bastante grande, mas quero que nesses momentos, em todas as oportunidades que nós tenhamos, que consigam que eles estejam juntos e que eles gostem de ir para lá. Como é que gostavas no futuro que os portistas, os adeptos do Futebol Clube do Porto, te recordassem este beirão portuense, como tu te denominas? Eu sinceramente acho que eles vão recordar mesmo pelo aquilo que eu sou, que é um jogador e uma pessoa que sempre deu tudo pelo clube, que sempre lutou ao máximo e que sempre deu o seu melhor, independentemente de tudo, e acho que é isso. Eles vão me recordar como uma pessoa simples, que não nasci portista, mas tenho a certeza que neste momento sou portista e tenho a certeza que vou morrer portista. Eles acolheram-me como um deles e isso para mim é muito gratificante e tenho a certeza e espero que eles continuem a gostar de mim, independentemente de onde a minha carreira me leve. Obrigado, Cláudio. Obrigado, eu.